No Brasil, a automutilação é um problema que afeta pessoas de diversas idades. Mas a incidência é maior entre os jovens, atingindo cerca de 20% desse grupo. Quem comete esse ato faz para aliviar a dor que carrega dentro de si. Mas o que muitos não sabem é que existe uma influência espiritual por trás disso. Tô matando o irmão dela agora. Como? Se mutilando. Tá se automutilando. Tirando em carne viva. Não existe um tratamento único para a automutilação, pois ela é, na maioria das vezes, um sintoma de outros problemas de saúde mental, como a depressão e a ansiedade. O tratamento, portanto, é voltado para essas condições. Além disso, a Organização Mundial da Saúde não garante a cura da depressão, mas sim um tratamento para que a pessoa tenha uma vida mais saudável possível. Diante dessa análise, fica evidente que o problema é espiritual e que devemos usar as armas espirituais para alcançar a libertação total e completa. Essa pessoa que carrega a depressão, essa pessoa que perdeu a vontade de viver, ela não tem força para trabalhar, ela não tem força para viver. Deixa essa vida agora. Quando levamos o problema para o campo espiritual, o mal é arrancado e o resultado acontece. Com 6 anos de idade eu já me automutilava. 6 anos? 6 anos. Eu me mutilava escondido dos meus pais, porque a aparência, tudo, e ainda assim eu achava que não era um problema, era uma coisa normal. Então, logo de início, novinha, fui diagnosticada com a depressão, comecei a tratamento com um psicólogo, tive ansiedade, tive crise de pânicos. Isso foi dos 6 até os 15 anos, quando eu já tinha desistido mesmo. Eu tentei uma vez o suicídio na madrugada, eu tinha caco de vidro, faca, sempre por perto. E eu tentei, minha mão estava toda cortada, mas o pulso não cortava, de jeito nenhum. E foi onde eu clamei, eu falei, olha, eu escuto tanto na igreja que Deus transforma, que Deus salva, que Deus muda a vida das pessoas e eu não vejo na minha vida. E eu falei, não, mas eu também tô sendo hipócrita, porque eu nunca coloquei em prática. Então eu falei, tá, eu vou dar uma chance. Eu já venho na igreja, só tenho que colocar em prática. Comecei a vir, eu não vinha sexta-feira, eu só vinha quarta e domingo. E aí foi onde começou a libertação, realmente. Aí primeiro eu tive que reconhecer que eu precisava de ajuda, que a depressão, a automutilação, a ansiedade, a síndrome do pânico não era normal, era realmente um mal que eu precisava combater. E foi onde a minha vida começou a mudar. Foi 3 meses, bispo. Eu me libertei, batizei nas águas e recebi o Espírito Santo. Foi uma entrega completa. E aí tudo mudou, não tinha mais vazio, não tinha mais ansiedade, não tinha mais insegurança, desespero, rejeição, ficou tudo diferente de verdade. Você que sofre com algum tipo de transtorno, venha nesta sexta-feira buscar a sua libertação. Às 7 horas, às 10, ao meio-dia, às 15 e às 19 horas. Avenida Mauro Ramos, 1310. Centro de Florianópolis. Nós podemos ajudar você. Não são poucas as pessoas que se sentem assim, como você acabou de acompanhar. Bate o desespero, bate a angústia, a ansiedade, a depressão e aí partem para a automutilação. Biblicamente são conhecidas como o elo mais fraco. De repente você tem um elo mais fraco na sua família, que é essa pessoa que está entregue a vícios, entregue à depressão, que sofre com crises de ansiedade, bipolaridade, pessoas que não dormem à noite, pessoas que são frágeis na sua estrutura emocional e toda a família acaba sofrendo por isso, por consequência. Por isso, hoje, sexta-feira, dia 12 de setembro, na Universal, nós estamos realizando a oração pelo elo mais fraco. Olha só o que diz o texto sagrado. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão bramando, buscando
a quem possa tragar. É assim que o mal trabalha. Ele está sempre à espreita, em busca do elo mais fraco. Ele sabe que se atingir uma filha ou um filho, o casal, os pais vão sofrer. Os demais irmãos vão sofrer. Ele sabe que se atingir o marido com um vício do álcool, por exemplo, ou qualquer outro problema, a esposa, os filhos vão sofrer. Como está a situação na sua casa? Entre em contato agora, através do 11 3573 3500, pelo celular, pelo WhatsApp. E para ligar, você pode ligar agora para o 3216-6162. De repente você diz assim, eu tenho uma filha que se automutila, eu tenho familiares com depressão, eu tenho gente na minha família que já tentou suicídio, a gente já não sabe mais o que fazer. Já levamos em todos os especialistas possíveis, já gastamos o que tínhamos e o que não tínhamos e o nosso familiar continua sofrendo. De repente você é o elo mais fraco da sua família. Todo mundo se preocupa com você por conta dos problemas que você está enfrentando. O seu sofrimento faz você sofrer e faz, por consequência, seus familiares sofrerem também. Então pegue agora o celular, mande a sua mensagem ou então entre em contato conosco, com a nossa central de atendimentos. Se você está precisando conversar, desabafar, falar do que está acontecendo com você, você vai receber a devida orientação e vai saber o que deve fazer a partir de agora para mudar esse quadro, para mudar essa situação. Nós vamos agora a mais um testemunho que prova a veracidade da palavra de Deus e o poder de Deus para libertar o ser humano. Quando criança, eu observava minha mãe com problemas em relação ao peso e desde muito nova tomando remédios tarja preta para emagrecimento. E assim eu cresci com uma preocupação, uma pressão interna em relação à minha autoimagem e com padrões de beleza. E isso se intensificou na adolescência. Aos 14 anos, eu comecei a ter transtornos alimentares, que começou com a vontade de vomitar logo após fazer cada refeição. E como eu não conseguia, minha segunda opção era reduzir a alimentação. E foi o que eu fiz. Eu reduzi a minha alimentação a uma refeição ao dia e contando calorias. E isso foi se intensificando, aumentando um vazio muito grande dentro de mim, uma tristeza muito grande que não tinha justificativa. E foi quando eu comecei a automutilação. Com o objetivo de diminuir a dor que eu sentia dentro de mim. Então eu lembro que eu ia para o banho e no banho, com um estilete, eu cortava a palma das minhas mãos. Porque a primeira vez que eu fiz isso, eu senti um alívio. Era como se aquele grito preso, por alguns segundos, eu conseguisse colocar para fora através da dor física. E cicatrizava rápido, ninguém percebia, então eu continuei fazendo. Mas isso já não era mais o suficiente. E foi quando eu comecei a pensar no suicídio. Muitas vezes, quando eu ia atravessar a rodovia para pegar o ônibus para ir para a escola, acompanhada do meu pai, eu lembro de vir o pensamento: se lança na frente do carro, se lança na frente do carro. Mas, ao mesmo tempo, outra voz dizia: e se não for efetivo? E se você ficar vegetando numa cama dando trabalho para os seus pais? Então, eu não tinha coragem. Mas uma noite de desespero foi tão grande que, naquela época, não se tinha a informação que tem hoje. Então, eu busquei um remédio qualquer na gaveta de remédios da minha mãe, tomei uma cartela inteira e fui deitar, com a esperança de que aquela fosse minha última noite. Porque eu tinha um jargão, e eu repetia ele várias vezes, de que para tudo se tinha um jeito, menos para a morte, porque a morte era o jeito. E eu acreditava realmente nisso, que a morte era o jeito, era a solução para muitos problemas, inclusive para o meu. Eu não tinha prazer de viver. Chegou uma fase da minha vida em que eu queria morrer porque eu acreditava que isso me traria paz, que isso me trazia alegria. E naquela noite eu torci para que eu não acordasse mais. Mas nada aconteceu. Eu dormi profundamente e no outro dia eu estava acordada. Então eu comecei a preencher aquele vazio com namoros, festas, muito dependente emocionalmente. Então eu namorava, apaixonava, achava que já ia casar. E sempre uma frustração, sempre uma desilusão amorosa. E aos 19 anos, namorando o meu atual marido, esses pensamentos do suicídio, de automutilação, foram se intensificando novamente. E ele começou a perceber. Na época, ele já frequentava a igreja. E ele começou a perceber meu distanciamento e perguntou o que estava acontecendo. E foi quando eu me abri. Porque até então eu não falava para ninguém.
existia um medo das pessoas julgarem, perguntarem o porquê e eu não sabia explicar. Então eu não queria ouvir que aquilo era manha, que aquilo era mimimi, que não tinha sentido, que eu estava fazendo birra. Então tudo que a gente não quer é ser julgado e ouvir aquilo que vai te colocar mais para baixo. E por isso eu não falava para ninguém. Mas quando ele me perguntou, por eu já ter ido na igreja algumas vezes a convite dele, e já ter ouvido algumas pessoas falando sobre o mesmo problema, eu me abri pela primeira vez. E ele me disse que ele não poderia me ajudar, mas sabia de uma reunião que com certeza faria diferença para mim. E foi quando eu aceitei o convite. Eu lembro que ao caminho daquela reunião, eu senti um desconforto muito grande, uma dor de cabeça, mal-estar e não queria ir, mas ele não deixou eu desistir. E depois da primeira reunião, tudo mudou. Porque já na primeira reunião, eu fui tomada por uma paz assim que eu nunca tinha sentido. E foi quando eu percebi que, na verdade, aqueles pensamentos não eram meus. E aquilo não era normal. Tudo que eu pensava, tudo que eu sentia tinha uma explicação. E era sim uma doença, mas não uma doença física. E por isso não tinha cura para a medicina, porque não existia remédio para uma doença que era da alma. E desde então, desde aquela primeira reunião, houve esse entendimento. E à medida que eu ia nas reuniões, eu fui começando a me alimentar mais da palavra. E começando a entender que o que eu precisava era do Espírito Santo dentro de mim. Que era só Ele que podia preencher aquele vazio. Então, eu abdiquei de tudo o que Deus foi me mostrando que estava errado. Eu renunciei a tudo, fui abandonando todos os pecados. E assim, batizei nas águas. E eu sabia que eu só ia ser preenchida por completo quando eu tivesse o Espírito Santo. Então, eu comecei a buscar Ele. E quando eu fui batizada, eu lembro que na reunião, foi numa reunião de uma quinta-feira de discipulado, Deus me falou, eu estou contigo, você não está mais sozinha, eu estou dentro de ti. E assim, eu recebi uma força, uma certeza de que todos aqueles pensamentos, todo aquele sentimento, nunca mais iam me fazer desejar tirar a própria vida, nunca mais iam existir dentro de mim, porque agora eu tinha o que me faltava. E foi no encontro desses, do Vida a Cores, que eu descobri que a minha vida estava sem cor. E se teve jeito para mim, também tem jeito para você. E por isso eu te convido a estar presente no dia 21 de setembro, às 9h30, no encontro Vida a Cores. Na natureza, o alvo preferido do predador não é o mais forte. Ele mira primeiro o mais frágil, desatento e desprotegido. No mundo espiritual acontece algo semelhante. O mal costuma atacar uma família pelo elo mais fraco. Aquele familiar mais frágil, que sempre acaba caindo nas garras do mal e que, sem perceber, afeta todos ao redor. Para proteger sua família, é preciso fortalecer esse elo. E é por ele que vamos lutar. Nesta sexta-feira, 12 de setembro, a oração pelo elo mais fraco. Traga uma peça de roupa desse familiar para ser consagrada em todas as igrejas Universal. Encontre o endereço mais próximo em universal.org/localizar. Você pôde perceber que a Gisele era o elo mais fraco de sua família. Como e quanto ela sofreu por conta da depressão e por conta da automutilação. E o desejo de simplesmente deixar de existir. Mas isso foi resolvido a partir daquela reunião que ela aceitou vir. O convite do namorado foi essencial, vital, para a mudança e a transformação de vida da Gisele. Você também pode ter essa transformação. Hoje, sexta-feira, nós estaremos passando pelo corredor de fogo e poder. E você pode trazer a peça de roupa do familiar que é considerado o elo mais fraco da sua família. Você percebe que há uma coisa de errado com essa pessoa. Por que ela sofre tanto? Por que ela age da maneira que age? Por que os maus hábitos, os problemas que ela causa para si mesma
e para o restante da família. De repente você diz assim, olha, aqui em casa não é um, há várias pessoas que causam muita incomodação. Então, venha interceder pela sua casa. Esse mal vai ser expulso, vai ser arrancado. Assim como a Gisele foi primeiramente liberta, curada, e depois ela recebeu o Espírito de Deus, o Espírito Santo, e hoje é uma mulher feliz de verdade, realizada, o mesmo vai acontecer com você e com a sua família. Logo mais, às 19h, na Avenida Mauro Ramos, 1310, você terá a oportunidade de passar pelo corredor de fogo e poder. Traga a peça de roupa do familiar que você considera ser o elo mais fraco da sua família, aquele que o mal vem realmente atacando e causando tantos problemas. Entrada, estacionamento e a creche são gratuitos para todos aqui na nossa catedral, você não paga absolutamente nada. E este trabalho de fé será realizado em todos os templos da Universal. Basta você acessar universal.org/localizar, você vai encontrar o endereço mais perto da sua casa. E para você que está em São Paulo, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, às 20 horas, com o Bispo Adilson Silva. Agora, o que é necessário é que você dê um passo de fé. A Gisele falou do evento Vida Cores, que vem aí no dia 21 de setembro, mas há alguns dias ainda até o dia 21. De repente, você não pode esperar para o dia 21, você precisa de ajuda hoje. Então, sai de casa e vem buscar ajuda. Durante o dia, os horários estão aparecendo aqui no seu televisor, as portas da Igreja Universal estão abertas desde as primeiras horas da manhã até a última pessoa que sai do santuário. Atendimento pastoral antes e depois de todas as reuniões. Estamos aqui de plantão e você não vai pagar absolutamente nada. Então é uma questão de você sair e vir buscar ajuda, trazer o seu problema para o campo espiritual, porque aqui você vai vencer. E esse leão que vem cerceando você vai ser amarrado e expulso da sua vida. Este mal vai ser repreendido. Você vai ter paz, você vai dormir, você vai conseguir olhar a vida com um olhar diferente. O poder de Deus vai se manifestar, desde que você dê a Ele uma chance. A Gisele fez isso e a Lara também. Acompanhe agora. A depressão e a síndrome do pânico estão entre as doenças que mais afetam o emocional das pessoas, sendo consideradas fatores de risco para quem sofre com esse mal. A medicina moderna oferece tratamentos eficazes para a depressão, mas não garante a cura completa em todos os casos. A Lara e a Leia se enquadravam nessa situação e relatam todo o sofrimento que passaram com essas doenças. Depressão, ansiedade, síndrome do pânico, insônia e também tinha vício de bebidas, né? E nos últimos 3 anos era a depressão que estava mais forte, assim, e muito uso de medicação, né, que eu fazia. Meu trabalho, assim, era um tormento, sabe? Vontade de desistir de tudo. Vivia, a cada passo eu ia pro psicólogo, psiquiatra, né? Assim, gritava, chorava muito, entendeu? Bem mal. E fui tentada pelo suicídio. E ano passado foi bem forte, o diabo soprava coisas em mim assim, entendeu? Tipo, mostrava, tipo, tem a corda, mostrava local, tudo, e aquelas coisas vinham na minha mente, né? Meu pai veio a falecer e eu falei assim, agora eu tenho 2 opções. Ou eu me entrego de vez para a depressão, que eu já sei qual vai ser o final, ou eu volto para Jesus. E eu já vinha com muita depressão, ansiedade, crise de pânico na minha infância, né? Eu convivi com muita briga do meu pai e da minha mãe, né, dentro de casa, então eu sempre tinha que separar, então isso ocasionou isso dentro de mim. Até que no início do ano passado, eu comecei a ter crises de ansiedade, crises de pânico, eu não dormia durante a noite, então eu percebi que não era algo normal, que realmente era algo assim, sobrenatural mesmo, sabe? Eu comecei a ter palpitações no coração, dores no corpo, até que então eu resolvi começar com uma psicóloga, né? A qual eu já tinha começado em anos anteriores, mas não frequentava tanto, só realmente quando estava em situações críticas. E até que por conta das dores físicas, ela me encaminhou para um psiquiatra. Eu queria bastante tomar essa medicação porque eu achei que isso que ia tirar as dores de mim, né? Peguei a receita para comprar medicação, mas eu relutei. Eu falei, não, vou deixar, uma hora eu compro. Até que no dia do meu aniversário, eu senti uma crise de ansiedade muito forte.
Aí eu resolvi passar na farmácia e comprar essas medicações. Antes de dormir, eu tomei elas e ali por 1h da manhã eu acordei com o coração disparado e tendo alucinações, algo que eu nunca tive na minha vida. A única forma de combater definitivamente as doenças da alma é levá-las para o campo espiritual. Só assim o tratamento será eficaz. Foi exatamente o que a Lara e a Leia fizeram ao chegarem na sessão do descarrego. Comecei a fazer as correntes sextas-feiras, eu comecei a dormir, eu criei na palavra do Senhor Jesus mesmo, sabe? Aquela obreira, ela falou para mim, você vai dormir hoje. Para mim era algo muito estranho falar que eu ia dormir, porque eu realmente não conseguia. E quando ela falou que eu ia dormir, eu cheguei em casa, eu dormi, eu acordei no outro dia assim, meu Deus, que maravilha. Hoje em dia eu tenho paz, bispo. Eu estou buscando o Espírito Santo, mas hoje em dia eu tenho paz, eu consigo dormir durante a noite, eu não tenho mais ansiedade, não tenho mais crise de pânico, não tenho mais nada disso, bispo. Terceira corrente da sexta-feira, né? Eu já estava liberta, não tinha mais insônia, eu já dormia. Na segunda semana eu já tinha largado a medicação. Porque a medicação estava me levando assim, eu estava vendo extremamente dopada. No meu trabalho, assim, também assim, mudou toda a perturbação que foi o primeiro semestre do ano passado, que eu passei no meu trabalho, assim, no segundo semestre mudou tudo. Sabe, parece assim, eu sentia paz, eu não sorria, fazia 3 anos que eu não tinha alegria em mim. Eu disfarçava até para tirar uma foto, sabe? E hoje em dia é totalmente diferente. Acabou. Venha, nesta sexta-feira, participar da sessão do descarrego. Nós podemos te ajudar. Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro de Florianópolis. A Gisele, a Lara, a Leia se libertaram dos problemas de depressão, de automutilação, desejo de suicídio. Ambas, ou todas essas 3 mulheres, eram o elo ou os elos mais fracos de suas famílias, onde o mal estava atacando. E o mal foi quebrado. E o mesmo vai acontecer com você. Esse mal foi amarrado e expulso de suas vidas. Hoje, elas estão aí dando testemunho. Que tal você dar um passo de fé? Hoje, sexta-feira, procure uma Igreja Universal do Reino de Deus. Venha decidida a mudar de vida. E o poder do Altíssimo vai se manifestar, pode ter certeza disso. Não importa o quanto você vem sofrendo ou há quanto tempo você vem sofrendo. Quando você passar por esse corredor de fogo e poder, porque Deus é fogo consumidor e o Todo-Poderoso há de libertar você desses males de uma vez por todas. 1 hora antes de cada reunião, nós estamos prestando atendimento gratuito e você que precisa conversar, desabafar, vai poder sentar-se, falar conosco e receber a orientação prática do que você vai fazer para mudar a história da sua vida. Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro de Florianópolis, ou em uma Igreja Universal mais perto de você. Agora, vença o que você tiver que vencer. Distância, tempo, trânsito, preconceito, dúvida, medo. Vença o que você tiver que vencer. Chegando aqui é com a gente. Nós vamos agora acompanhar uma matéria de domingo, porque neste domingo estaremos realizando a Santa Ceia da Paz, na conclusão da Semana da Paz. Veja o que tem acontecido na vida das pessoas que frequentam a Universal na grande concentração de fé e milagres. Todos os domingos, na Catedral Universal, são realizadas diversas orações, onde Deus mostra o seu poder em todas as áreas de sua vida. Nós agora apresentamos essa água e pedimos que o Senhor a consagre com o teu poder, a fim de que todos tenhamos saúde. Meu Deus, há pessoas que não estão em paz porque estão aguardando o resultado de um exame médico, e isso trouxe preocupação, isso trouxe ansiedade. Há pessoas que não estão em paz porque estão passando por um problema de saúde. Fui fazer um exame de rotina, né, de mulher, aquele exame de rotina normal que a mulher faz. A médica detectou um nódulo no meu seio direito. Mandou fazer uma mamografia, na mamografia apareceu Bihardes 3, que é um nódulo muito grande. Ela já mandou me preparar para o pior, dizendo, né, que Bihardes 3 era já maligno, né, então mandou para biópsia direto. Aí fui, né,
preparei lá para fazer a biópsia e tudo mais, mas era uma espera de um mês, né? Sim, um mês eu usei o tratamento da água. Usei com fé, passei, orei, bebi, falei para Deus, eu não aceito, vou chegar lá e não vai ser nada. Não aceito negócio de malignidade, eu não ouvi a palavra que ela disse. Como eu sou filha de mãe solteira, iniciou tudo na minha infância, né? Quando eu tinha dor da rejeição e do abandono por parte do meu pai. Então eu tinha muita mágoa dele, muito ressentimento. A gente não conseguia ter uma relação de pai para filho. Por volta dos meus 6, 7 anos também eu sofri um abuso. Então isso acarretou ainda mais, né, tristeza emocional para mim. Quando eu cheguei por volta dos 14 anos, eu comecei a conhecer o mundo. Então eu comecei a me relacionar, comecei a conhecer as drogas, a bebida, né? A minha última expectativa era ser feliz no amor. Então eu queria ter uma pessoa do meu lado, eu queria construir uma família. Então eu conheci uma pessoa, eu engravidei, eu casei e aí eu tive uma decepção, né? Eu descobri uma traição da parte do meu marido. Então isso também me impossibilitava de ser uma boa mãe, uma boa esposa, porque eu não perdoava o meu marido. Eu não conseguia dar amor para o meu filho, não conseguia dar afeto para ele, porque era uma coisa que eu não tinha. Então eu não conseguia dar aquilo que eu não tinha. Muitas histórias foram transformadas e a sua pode ser a próxima. Eu cheguei na igreja bem debilitada, mas uma coisa eu decidi, que eu queria pedir ajuda e eu queria fazer o que fosse preciso para eu ser feliz. E eu sabia que isso só Deus poderia me proporcionar. Eu fui ouvindo a palavra foi me limpando, foi me curando, me tratando, né? Eu me batizei nas águas, então eu me arrependi de tudo que eu havia feito, né? E perdoei quem eu tinha para perdoar e em seguida eu recebi o Espírito Santo. Aí foi quando a mudança chegou por completo na minha vida. Comecei a usar a água como remédio, como tratamento. Falei que Deus ia ser o meu tratamento, Deus ia ser o meu remédio, a cirurgia, ia ser tudo. Vença os obstáculos deste mundo. Conte com a ajuda de Deus para resolver o seu caso. Hoje eu sou uma pessoa equilibrada. Eu tenho essa alegria, né, de poder hoje dar amor para minha família também e para outras pessoas, né, outras almas que chegam até mim e que já sofreram pelo mesmo que eu sofri. Foi negativo, não tinha nada. Não tinha nada. A médica até que fez a biópsia falou, ficou braba até que mandaram eu para lá. Ela falou assim, mas da onde que ela viu que tem coisa aqui? Ela falou assim, tipo assim, querendo dizer que a médica não entendia, sabe, o que estava vendo. Tipo assim, ela ficou braba até, então não tinha nada. Participe deste momento especial e receba a força necessária para começar a semana protegido. Nós estamos aqui no hall de entrada da nossa catedral, minutos antes de começarmos a concentração de fé e milagres, colocando a gota da água viva. Essa gotinha na garrafa com água que as pessoas trazem é apresentada a Deus, consagrada a Ele, e então determinamos a saúde física, emocional e espiritual. É o que nós chamamos de tratamento completo para o corpo, a alma e o espírito. Como você pode ver, bom dia, tudo bem? Deus abençoe. Amém. As pessoas trazem a garrafinha delas, nós colocamos a gota e determinamos que haja saúde. Você que tem problemas físicos, problemas emocionais, você que não tem dormido à noite, você que não tem tido paz, falta paz na sua vida, falta paz interior, falta saúde física, então a oportunidade está chegando para você. Neste domingo, esteja aqui conosco. Mauro Ramos, 1310 no centro, em nossa Catedral da Fé, nosso templo maior, 9h30 em ponto, nós damos início à concentração de fé e milagres. E aqui está a água que nós estamos orando, abençoando diariamente. E dela vamos colocar uma gota na sua garrafa com água que você vai trazer domingo agora, domingo da Santa Ceia da Paz. Que a paz do Senhor Jesus chegue a você e você tenha forças para vir, para lutar, para buscar. Se você fizer a sua parte, Deus certamente fará dele na sua vida. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.